que semana passada foi bem legal a aula, né? Teve bastante pergunta. Vamos tentar seguir nessa linha, tá bom? Bom, vamos lá. Fazendo uma conexão com o que a gente vem trabalhando, indo para frente, voltando um pouco, como a gente já combinou, né? O que é que a gente está vendo? Então, olha só. Vamos começar de outro jeito hoje, ó. Você está vendo que esse final aqui, ó, tem um final aqui, já é conhecido por vocês, se não é, vai ficar agora, né? Um finalzinho OSI. Aí você vê aqui, ó, que esse finalzinho OSI se repete aqui. Esse finalzinho OSI aqui também se repete aqui, se repete aqui, e se repete outros para frente que eu já vou falar também. Esse sufixo OSI vai indicar um negócio para você e fica fácil para você gravar e lembrar. Significa que nós estamos falando de um açúcar. Tá? Estamos falando de um açúcar. Então, quando o final é OSI, indica que é um açúcar. E o começo aqui, ó, está indicando o quê? Está indicando o número de carbonos. Certo? O número de carbonos. Aí a gente vai lá, que isso aqui é química, né, galera? É a classificação das moléculas. Então, quando a gente fala em número de carbonos, nós vamos ter lá, por exemplo, uma molécula com, no caso dos açúcares, tá? Uma molécula com 3 carbonos, nós vamos chamar de, o início vai ser tri. Muito bom. Se for uma molécula com 4, o prefixo vai ser tetra. Certo? E agora é só seguir, ó. Se for um açúcar com 5, o prefixo vai ser penta. Se for 6, agora chegamos, né? Ó, hexa. Só que como a gente está falando de açúcar e a gente sabe que o final do açúcar é ose, a gente vem e coloca ose, ó. Se é um açúcar com 3 carbonos, é uma triose. Se é um açúcar com 4 carbonos, é uma tetrose. Se é 5, uma pentose. E se é 6, uma hexose. Certo? Então, o número de carbonos está ali mostrando, está mostrando para você o prefixo da palavra. E o final é ose. Então, olha só, vamos contar aqui, ó. A frutose é um açúcar. E é uma hexose. Por que é uma hexose? Porque tem 1, 2, 3, 4, 5, 6 carbonos. Assim como a glicose, que é o açúcar mais famoso, talvez, né? Assim como a galactose. Então, quando a gente fala em açúcares com 6 carbonos, nós estamos falando dos açúcares que são chamados de hexoses, ou chamados de carboidratos com 6 carbonos. São as hexoses. Lembrando o seguinte, quando a gente fala de hexose, nós estamos falando de um açúcar que só tem uma molécula. Olha, tá aqui, ó, desenhado para você. Apenas uma molécula, certo? Então, nós estamos falando de um monossacarídeo. Ah, tá, professor, beleza. Então, significa que o nosso assunto continua ainda hoje sendo os carboidratos. Fazendo a conexão com o que a gente já viu, vamos falar de membrana, vamos falar de célula de novo, importância dos carboidratos para a célula, e vamos seguir um pouquinho para frente. Então, começando aqui, nós estamos falando dos monossacarídeos e eu estou mostrando para vocês as hexoses. Quem são as hexoses? As hexoses são a glicose, a frutose e a galactose.
Existem outros, aí eu já venho e já adianto para você. Existem outros, tá? No entanto, esses outros a gente não estuda aqui no ensino fundamental. Então, quando for falar sempre em açúcares com 6 carbonos, quem que você vai ver? Glicose, frutose e galactose, não outros, ok? Agora, eu posso falar do monossacarídeo, que ao invés de ter 6 carbonos, ele pode ter o quê? 5 carbonos. Então, peraí, vamos entender. Isso aqui também é um monossacarídeo? Também é um monossacarídeo. Por que que é um monossacarídeo? Ó, mono significa um. Então, os monossacarídeos são formados por apenas uma molécula. Certo? E daí nós vamos ter assim, ó, uma pentose. Então, significa que é um açúcar com 5 carbonos. Aí nós vamos ter, ó, vamos lá. Professor, não estou entendendo esse desenho. Então, por isso que a gente está voltando, recapitulando, ó. Esse desenho aqui, ó, vai indicar para você o quê? Que em cada extremidadezinha aqui, ó, eu tenho um carbono. Então, 1, 2, 3, 4 e aqui, ó, 5 carbonos, o que dá o meu prefixo pente. Por isso é uma pentose. Aí eu vou lá, de novo, ó. 1 carbono, 2 carbonos, 3 carbonos, 4 carbonos, 5 carbonos. Então, é uma pentose. Muito bem. O que eu vou ter? Eu vou ter 2 pentoses importantes aqui. Existem outras? Sim, mas a gente não estuda agora aqui no ensino fundamental, tá? Você vai estudar se você for fazer algum curso que seja da área biológica. Aí você vai ver bioquímica, e lá na bioquímica você vai ver outros, ou vai aprofundar mais, né? Então você vai ver outros carboidratos, né? Isso lá na bioquímica, tá bom? Bom, o que que nós temos aqui? Nós temos dois tipos de pentoses, a ribose e a desoxirribose, ó. A ribose, ó, o R lá para você gravar, ela está presente na formação da estrutura do RNA. E a desoxirribose está, ó, o D, presente na formação do DNA. Você percebeu qual que é a diferença de uma e da outra? Conseguiu perceber olhando para as moléculas ali que estão desenhadas para você? Qual que é a diferença? Alô? Estão com preguiça hoje, gente? Calma, eu tô tentando identificar ainda. Opa. Eu sou meio lerda de manhã. Eu também. Acharam alguma diferença? Tem que ter, né? Se uma se chama ribose e outra desoxirribose, tem que ter alguma coisa diferente. Senão teria o mesmo nome, né? Sabe o que é hidroxila? Lá da É química? que eu vi a diferença delas ali embaixo, onde tem uma molécula diferente de hidrogênio, eu acho. Isso, Isso que eu ia ó. falar agora. Isso que eu ia falar agora. Tem uma Isso. molécula Perfeito. Isso, galera. Então, ó. Isso daqui, ó, que é o OH, a gente chama de hidroxila. É um hidróxido ligado a um hidrogênio. Eu só não estou mostrando a ligação, mas se eu fosse abrir isso daqui, a minha molécula, o que está indicando ali? Que o O está ligado com o hidrogênio e está ligado a um carbono aqui. E esse carbono está ligado a um hidrogênio e a outro carbono e a outro carbono. Então, eu estou desenhando esse daqui, ó, tá? Isso daqui, ó, é chamado de hidroxila.
Quando você olha ribose, a ribose tem 2 hidroxilas aqui, ó, nesta posição. Enquanto que a desoxirribose tem uma hidroxila e um hidrogênio. Caramba, professor, só isso já faz ser diferente? Sim, só isso já faz ser diferente. É outra molécula. E olha, por que eu explico isso para vocês aqui? Para vocês entenderem que tirou um átomo, colocou um átomo, já não é mais a mesma molécula. E nós somos capazes de fazer essas transformações também em laboratório. Não ali no instituto, tá? Mas a indústria química faz isso. Por exemplo, vamos pensar lá, ó. Vou escrever essa palavra e pensem comigo, ó. Gordura hidrogenada. O que significa? Gordura hidrogenada deve ser. Eu vou chutar, tá? Pode chutar. Eu acho que é com compostos de hidrogênio a mais ainda. Isso. Olha o que a indústria faz. Quer ver, ó? O que é margarina? Do que é feito margarina? Eu acho que é leite, mas eu não sei. Margarina, a maior parte, pode ter mistura, tá? Mas a maior parte dela é óleo. E é óleo de soja ou óleo de milho. Ok? Maioria. Maior parte. Beleza. Só que pensa agora assim, ó. Como é que o óleo de soja e o óleo de milho ficam em temperatura ambiente? É líquido ou é sólido? É gasoso? Líquido. Líquido. Beleza. E a margarina? Sólida. É sólida. O que eles fazem, então? Eles pegam e adicionam, exatamente como a Maria falou, eles adicionam hidrogênio ao óleo, fazendo o óleo ficar mais estável. Ou seja, ele muda o seu estado no ambiente, na temperatura ambiente. E ele fica pastoso, na verdade vai ficar líquido, sólido, desculpa, porque o estado pastoso não existe, né, no caso aqui da física e tal, né? Mas ele fica sólido. Então, o que eles fazem? Eles fazem uma transformação, adicionando hidrogênio. Por isso é chamado de gordura hidrogenada. Ok? Problema. Sabem qual que é o problema dessa gordura? A gente não tem um grande potencial para metabolizar ela, ou seja, para jogar fora ela. Então, uma parte considerável da gordura hidrogenada, ela acaba permanecendo no seu corpo. E isso pode acarretar o entupimento de veias e artérias. Tá ok? Então, por isso que as pessoas ouvem diariamente, cuidado para não comer alimentos muito processados, ultraprocessados, ou que apresentem gordura hidrogenada na sua composição, porque é um tipo de gordura prejudicial, tá? Entenderam por que é prejudicial? Entenderam o que é uma gordura hidrogenada? Sim? Eu estou adicionando hidrogênios, e isso vai fazer ela modificar a sua estrutura, ok? Vamos lá. Então, peraí, deixa eu só fechar. Qual é o papel do DNA e do RNA? O que eles são? O que eles são? Identificação das nossas células, eu acho. Eu não sei, na verdade, agora me perdi. Por que você tem o cabelo castanho? Por que você tem o olho claro ou o olho escuro? Por que você tem a pele clara ou a pele escura? Por que você tem... Por conta da genética? Por causa dos genes? Isso mesmo. Você tem essas características por causa do material genético.
Quem é o material genético, neste caso, que determina essas coisas? O DNA. Da onde veio? Pais? Do pai e da mãe. Isso mesmo. Não vamos mais comentar sobre isso. Então, do pai e da mãe. Então, você tem traços do pai? Você tem traços da mãe? Você tem traços misturados deles? Sim. Por quê? Porque isso veio do pai e da mãe. Ou seja, vocês são uma receita do material genético deles. Eu peguei uma parte de cada um deles, dei uma misturada ali e vamos ver quem que é mais forte do que quem. Material genético, por favor. E vai dar no resultado que você vê no espelho todos os dias, ok? Então agora, se você não está feliz com aquilo que você vê, você já sabe com quem que você tem que brigar. Não é comigo, é com o pai e com a mãe. Brincadeira, gente, vamos lá. Continuando, agora olha só. Se eu pego 2 monossacarídeos e eu junto eles, então eu vou pegar o quê? Sempre tem que ser quisose, porque as pentoses não se unem, tá? Eu vou pegar uma hexose mais uma hexose. Ok? O que que eu vou ter? Isso daqui vai formar um disacarídeo. Certo? Vou formar um disacarídeo. Disacarídeos quem são? A sacarose, a lactose e a maltose. Aí você vai pensar assim, sacarose tem glicose, lactose tem glicose, maltose tem glicose. Ah, então glicose está em todos. Ótimo, olha que fácil. Aí o que que eu vou fazer? Eu vou fazer as combinações possíveis. Existe o quê? Frutose, galactose e glicose são monossacarídeos, as hexoses. Eu vou misturar eles e todos eles têm glicose. Então tem que ser glicose com frutose. E eu vou formar o açúcar que está presente nas frutas, principalmente a cana-de-açúcar, mas a beterraba também tem. Beterraba não é fruta. É o quê? É uma raiz, mas também tem. Mas a sacarose está muito presente nas plantas. Agora, se eu fizer a junção de glicose com galactose, eu vou ter o açúcar presente no leite, pequenos mamíferos, certo? E se eu juntar glicose com glicose, que foi a última combinação que sobrou, eu vou ter a maltose. Então, lá, ó, nós temos coisas interessantes aqui. Eu tenho uma questão ligada a nós que somos supostamente mamíferos, ó, que é ligada com a lactose, que a gente acaba perdendo ou acaba muitas vezes nem tendo a capacidade de fazer o quê? Digerir. Digerir é o quê? Separar a glicose da galactose, ó. Separar eles. Quando chega no teu duodeno, no teu intestino delgado. Então, evolutivamente, nós vamos perdendo esta capacidade. E tem povos que praticamente nem têm a capacidade de digerir isto. São povos que não usavam o leite como fonte de alimento. Para que vai ter o material genético com a receitinha para destruir isso, para degradar isso, digerir? Não precisa. Então tem povos que não utilizam leite ou que evolutivamente não utilizavam, são mais intolerantes. E tem povos que utilizam muito leite na sua alimentação, como os europeus, porque tem muita vaca, tem muita produção de leite, que tem uma intolerância menor à lactose, ok? Então é evolutivo, é normal e é muito normal a gente ir perdendo a capacidade de degradar o leite conforme a gente vai ficando mais velho. E o último tipo, que é a maltose, é uma fonte de glicose, galera, ó. Rapidamente, maltose quebrou em 2, vai quebrar em 2 glicoses. E glicose é extremamente importante porque é a principal fonte de, ó, energia. Então, os atletas usam muito a maltose
para fazer as suas atividades físicas. Depois ainda nós temos mais uma classe, daí vem o desafio, quero ver se vocês lembram qual está faltando aqui, que são os polissacarídeos. Os polissacarídeos. E os polissacarídeos são moléculas bastante grandes formadas por um monte de glicose, como está dizendo aqui, ó. Glicose ligada a glicose, 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 glicose. São centenas, milhares de glicoses formando o amido, a celulose e o glicogênio. Está faltando um. Não sei se vocês lembram. Está faltando um, tá? Ó, o amido é o amido lá, o amido de milho, o amido de trigo, o amido de mandioca, o amido da batata. O amido é um tipo de açúcar muito importante como reserva energética. Olha o que você faz, monstrinho. Olha que sacanagem. Olha o que você faz. A plantinha vai lá, cresce, forma folha, né? Forma um monte de estrutura para fazer fotossíntese. Faz fotossíntese, que fotossíntese é formação de glicose. Quem que faz isso? Cloroplasto. E faz um monte de glicose. Aí o que ela vai fazer? Vai jogar isso fora? Não. Ela pega e guarda no seu depósito, no seu armário, que é raiz, é caule, é folha, é fruto. Aí o que você, monstrinho, faz? O que você faz? Você vai lá e pega para você, né? Você vai lá, colhe o trigo e usa o amido do trigo. Colhe o milho e usa o amido do milho, a mandioca, a batata e assim por diante. Ou seja, você acabou de assaltar a planta, roubou as suas reservas, roubou o que ela tinha guardado ao longo da vida dela. Olha aí que sacanagem. Vocês são complicados, né? Tem que tomar cuidado. Vou até marcar isso aqui na minha agenda, que tem que tomar cuidado com vocês. Vamos lá. O segundo polissacarídeo, celulose, ó. Também é um monte de glicose, mas devido à ligação química diferente, forma um açúcar muito forte, muito difícil de quebrar, tá? Presente nas plantas e aonde? Na parede celular. Me diga, planta tem esqueleto? Planta não tem esqueleto, né? Então, como é que ela fica em pé? Ela fica em pé com a ajuda da celulose que está na parede celular do vegetal, ou seja, que deixa essa parede vegetal mais forte, mais dura. Assim, o vegetal consegue ficar em pé. É lógico que tem outras coisas, como, principalmente, a água, né? Quando você deixa de molhar a plantinha, como é que a plantinha fica no final do dia? Ela fica caidinha. Eu dou água, ela fica em pé de novo. Então, não é só a celulose, mas a celulose tem uma estrutura rígida para dar uma característica mais dura, endurecida das células vegetais, tá? Ó, reforço da parede celular, a gente já vai ver lá. O glicogênio, não é o último, é o penúltimo, não sei se vocês já lembraram, tem mais um polissacarídeo. O glicogênio também, um monte de glicoses, e ele vai ser encontrado, ó, no seu fígado e nos seus músculos, ok? E ele constitui reserva. Vamos lá, gente. Você tem glicose correndo nas suas veias agora, certo? E essa glicose está sendo captada pela insulina, que é um transportador. A insulina vai lá, pega a glicose no teu sangue e leva para a célula, ok? Quando isso acontece, a minha célula fica feliz, ou seja, ela acabou de receber combustível, como se fosse gasolina. Ela vai pegar essa glicose e vai transformar em energia, que a gente chama de ATP. Beleza, só que tem o seguinte, agora que são 11 e 15, desculpe, nós já estamos bem longe do momento onde é que a gente comeu bastante, que foi no café da manhã normalmente. E nós já estamos nos aproximando do almoço. Ou seja, eu já consumi boa parte da glicose que estava no sangue, que veio da minha alimentação.
Isso pode estar chegando no final. Se chegar no final, o que acontece com você? Morre ou não? Não, né? Não vai morrer. Por que você não vai morrer? Por que você não vai ter um mau funcionamento do teu organismo? Porque o que o teu organismo faz? Pega o glicogênio que está nos músculos e que está no seu fígado e rouba as glicoses dele. Ou seja, ele quebra, ele digere o glicogênio e enche novamente a tua corrente sanguínea de glicose. Desse jeito, eu estou fornecendo novamente combustível para você. Então, o glicogênio ele fica armazenado no meu fígado, nos meus músculos, sendo uma fonte de reserva, como se fosse a despensa da tua casa. Acabou o leite na geladeira, mãe. Vai lá no armário, pega outro leite, porque estava lá guardadinho. Se você não tivesse isso, você ia ficar sem tomar leite e ia ficar chorando para a mamãe, né? Eu sei, eu sei. Tá. Não lembraram? Eu acho que eu lembrei, mas não sei se é. Manda aí, manda aí. Quitina. Muito bem, a quitina, galera. Olha, coloque aqui junto, ó. A quitina, quitina. Já vamos mostrar onde é que ela está, a importância dela, mas é um polissacarídeo. Para a gente recapitular e fechar, monossacarídeos, glicose, frutose e galactose. Se eu faço a mistura desses daqui de 2 em 2, eu vou ter os disacarídeos. Os disacarídeos, sacarose, maltose, galactose. E nos monossacarídeos eu tenho que tomar cuidado que eu ainda tenho a ribose e a desoxirribose, que são as pentoses. E o último que a gente viu são os polissacarídeos. Amido, celulose, glicogênio e quitina. Muito bem, agora vamos dar algumas explicações aqui. Qual a importância? Olha só, você está vendo esses negocinhos aqui, ó, essas bolinhas aqui, ó, que estão sendo representadas. Primeiro, o que é isso aí que você está vendo? Agora é uma avaliação oral. O que é isso, galera? Não é bolinha. O que é essa estrutura toda? Uma molécula de açúcar? Não. Não. Vou ajudar. Ó, essas estruturinhas com as bolinhas são esses bonequinhos que a gente viu lá atrás. Que tem uma cabecinha formada por fósforo. E uma perninha formada por hidrocarbonetos. Não lembram? Esse bonequinho é isso aqui, ó. Quem que é esse bonequinho? São os Fosfolipídios. os fosfolipídios. Então, o que é esse desenho? De novo, todo ele, não separado. Aonde que tem fosfolipídio em você? Vou chorar, gente. Ó, tem uma camada de fosfolipídio aqui, tem outra camada de fosfolipídio aqui. Uma bicamada de fosfolipídios forma uma estrutura extremamente importante. Sem ela não existe célula. Que estrutura é essa? Eu não lembro agora. Olha lá, ó. A membrana plasmática? A membrana plasmática, galera. Então, o que é esse desenho aqui? Esse desenho é uma membrana plasmática. Então, uma membrana que é formada por duas camadas, ó. Uma camada de fosfolipídio, duas camadas de fosfolipídio. Por isso que é uma bicamada. E eu formo um modelo chamado de modelo, alguém lembra? Mosaico fluido, proposto por Nixon e Singer. Então, aqui o que eu vou ter? É uma membrana, tá? E essas estruturas aqui, ó,
essas estruturas aqui que eu marquei antes, que são essas bolinhas, o que são essas estruturas? São açúcares. Olha só que legal, vocês são doces. Às vezes, né? Só às vezes. Muito bem. Esses açúcares que estão na superfície da membrana, eles vão formar uma estrutura que vocês devem lembrar, chamado de glicocálix. O glicocálix é extremamente importante para o reconhecimento celular. Ou seja, vamos lá, as suas células são suas, beleza. Quem que vê se isso é seu ou não? São as nossas células de defesa. Agora você imagine a confusão. Se a minha célula de defesa se confunde, pega uma amostra desse glicocálix e fala, opa, essa célula não é nossa. Vamos fazer o quê? Destruir. Você acha que isso é possível? Você acha que isso é possível? É possível. E a gente vai ter doenças que a gente chama de doenças autoimunes. Doenças autoimunes, auto significa eu mesmo. Eu mesmo me ataco. Então, pode acontecer esse problema? Pode, mas o glicocálix, comumente ele é utilizado pelo nosso sistema imunológico para achar bactérias, fungos, vírus, protozoários que estão invadindo o seu organismo. E também o glicocálix funciona, e infelizmente, mas precisa, ele funciona para reconhecer células externas que foram colocadas em você. Tipo quando? Um transplante, eu recebi um fígado, recebi um rim, aí eu tenho que ficar tomando remédio para que o meu sistema imunológico não destrua isso. Então, o açúcar está ali, ó, bastante importante aqui, ó, o reconhecimento celular, tá? Vamos lá. E aqui, ó, tá o desenho para você. Essa estrutura aqui, eu já estou acabando, tá? Parede celular. Parede celular da célula vegetal cheia de celulose. Por isso, tá aqui o desenho do papel, ó. O que que a gente faz? Faz plantio de largas florestas, né? Aí a gente corta, processa isso, através de processos químicos, a gente extrai a celulose para fazer papel, tá? Então, imagina só, galera, eu consigo extrair uma substância que está na célula, na parede da célula, e vou conseguir, através de processos químicos, fazer um material muito importante e amplamente empregado no nosso dia a dia, que é o papel. Aqui eu estou mostrando para vocês um desenho dos músculos. Por quê? Porque eu quero salientar e gravar em vocês o glicogênio. Aí vocês já pararam para perguntar por que que o glicogênio é guardado dentro do músculo e não em outro lugar? Faz ideia por quê? Ele provavelmente, eu não sei também, ele provavelmente deve ter algum papel, tipo, na parte de física para dar desenvoltura aos músculos ou fortalecer, alguma coisa assim, eu acho. Isso, vamos lá. Ó, o que que é glicogênio? Glicogênio é glicose. Para que que serve glicose? Glicose serve principalmente para fonte de energia. Os dois tecidos que mais usam energia é o músculo e o outro tecido é o tecido nervoso e, na verdade, a gente vai falar que é o cérebro. Então, o músculo usa muita energia. Não faz sentido, já que usa muita energia, eu guardar reservas de glicose exatamente aonde eu preciso muito? É por isso que eu guardo glicogênio nos meus músculos. Porque é onde eu vou precisar, juntamente com o cérebro, é onde eu vou precisar por primeiro, porque é onde mais precisa. Finalizando aqui, ó, nós temos, o que é isso aqui? Isso aqui nós sabemos que é um gafanhoto, certo? Um gafanhoto ali, ó.
Beleza. Esse gafanhoto acabou de tirar a roupa velha. A roupinha velha dele nós chamamos de exúvia. Exúvia é o exoesqueleto velho. E esse exoesqueleto, seja ele velho ou novo, né, não importa, mas o exoesqueleto, ele é formado de quitina. Por que eu trouxe essa imagem? Eu trouxe essa imagem porque de cigarra todo mundo já viu, né? Mas eu queria mostrar para vocês que os outros insetos, os outros artrópodes, como aranha também, fazem essa troca. Por que vocês sabem por que faz essa troca? Nunca cheguei a me perguntar, mas já vi bastante. Inclusive, tem um nojo incrível desses bichos. Sério? Não, não precisa ter nojo, não. Olha só, imagina assim agora você tem que imaginar. Você tem que entrar na brincadeira. Ó, imagina assim, ó, você comprou uma roupa, mas essa roupa, na verdade, é tipo uma roupa de ferro. Uma armadura. Ok? Só que você comprou ela quando você tinha 8 anos de idade. Ok? Você cresceu bastante de lá para cá? De 8 anos para agora? Sim, até Cresceu. Essa roupa tanto, será mas sim. Essa roupa serve para você ainda? Se Não, você tivesse comprado ela? não. Não. Para você crescer, você tinha que fazer o quê? Você Comprar poderia outra ficar roupa. com ela para sempre dentro de você? Você teria que trocar, isso mesmo, teria que comprar outra. O que o gafanhoto está fazendo aqui? Ele está trocando a sua roupa. Porque essa armadura, que é o exoesqueleto, feito de quitina, ela é bastante dura. Só você lembrar que se você já pisou em algum inseto, faz crack, né? Por quê? Porque esse exoesqueleto, que é uma armadura, é duro. Para que ele possa crescer, o que ele tem que fazer? Trocar a sua roupa. Trocar o seu exoesqueleto. Então, o que ele faz? Num período da vida dele, ele pega e sai de dentro dessa roupa velha e constrói outra roupa. Assim ele consegue crescer, porque por algum tempo, bem curto espaço de tempo, essa roupa fica flexível, fica mole. Aí o bicho se estica, então ele cresceu. Aí essa roupa seca e fica dura. Quando que ele vai conseguir crescer de novo? Quando ele fizer isso novamente. E isso nós chamamos, olha lá, galera, nós chamamos de equidise. Equidise. Todos os artrópodes precisam fazer isto para poder crescer, tá bom? Então ele só trocou de roupa. E aqui nós temos uma Batata. muito bom, mas essa batata é uma batata O chifrinho. do mal. Essa batata é batata do mal. Vampiresca. Batata Vamos ver aqui que a gente consegue aqui. Ó. Viu? E é uma batata porco. Muito bem. É Angry Bird. Então, essa batata, por que ela está aqui? Porque batata é riquíssimo em amido. Lembra que eu falei para você? Sabe por que a batata está com essa cara? Sabem ou não? Não sabem, né? Mas eu vou contar. É porque eu contei para ela que vocês assaltam ela. Assaltam a plantinha, a mãe dela, né? Vocês são malvados, né? Ficam com dó do boi, do porquinho, da galinha, mas da batata, da cenourinha, vocês não ficam com dó, né? Mas vocês estão roubando os vegetais quando vocês pegam essa batata. Essa batata poderia dar origem a uma nova plantinha, mas você não deixou. Brincadeira, gente. Bom, brincadeira não, é verdade. massacrou veganos. Não, não falamos em veganos em ninguém, gente. Eu falei, vocês comem batatinha
e vocês estão roubando, assaltando elas, coitadinhas. Ó, ela tá até com olheira aqui de raiva de você. Muito bem, o amido, tá? Mandioca, batata, batata doce e os outros vegetais também tem no caule. Então, por exemplo, assim, professor, eu vou comer brócolis. Brócolis não tem amido? Tem menos, mas tem também, tá? E finalizou, galera. Muito bom. Vocês não participaram muito, mas tudo bem. Vamos lá, né? Perguntas, galera?